Fala, minha galera do Brasil, estamos de volta com mais um episódio do podcast Café da Tarde. E como você já viu aí nos stories, né, nos status, eu vim para São Paulo para poder bater um papo com uma galera super especial. E hoje eu estou aqui com Rafael e Vanessa, advogado criminalista e advogada familista. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e vamos falar bastante coisa hoje. Vamos bater papo. Você também tá disposta a falar tudo aqui? Olha, o difícil é fechar minha boca, então vamos lá. Bom, e você que ainda não adquiriu a sua placa de propriedade, chácara, sítio, fazenda e rancho, aproveita para você adquirir com a Arte Viva Madeiras, né? Com a Arte Viva Madeiras você pode fazer aí a sua placa personalizada, colocar o nome da sua fazenda, colocar o desenho que você quiser. E também tábuas de churrasco para uso, para brinde, para empresa. Tá aí na descrição, tem aí o Instagram da Arte Viva Madeiras para você pedir. E a gente volta para cá, batendo um papo com essas duas feras. Deu trabalho para achar aqui? Como é que foi? Deu trabalho para estacionar só, mas para achar a gente achou, a gente chegou rápido. Bacana. Ô, Rafael, hoje aqui vocês vão ficar à vontade para falar. Tá. Você é advogado criminalista, a gente começa por você, né? Boa. O que um advogado criminalista faz? Como é que funciona? E como é que você escolheu essa área para ser um advogado criminalista? Como é que você teve essa ideia? Como é que funcionou esse negócio na sua vida? Boa, vamos lá. Eu já tenho que antecipar que eu sou um criminalista atípico, diferenciado. Por quê? Eu sou um criminalista que não defende bandido, Legal isso aí, né? né? Por quê? O advogado criminalista, basicamente, ele é responsável por defender uma pessoa que está sendo acusada de um processo criminal. Então, basicamente, essa é a função de um advogado criminalista. Eu, dentro da minha especialidade, a gente atua preponderantemente na atuação em defesa das mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, hoje, como advogado, eu atuo muito mais como um acusador do que como um defensor. Certo. E por que eu digo pra você que eu não defendo bandido? Porque antes de ser advogado, eu fui policial civil por cerca de 8, 9 anos. E eu não gosto de atuar para determinados tipos de pessoas, né? Então, por exemplo, eu, por uma questão de escolha mesmo, eu não defendo ladrão, não defendo traficante. Basicamente, eu não defendo pessoas que vivem do crime. Então, veja, qualquer pessoa no dia a dia, dentro da sua profissão ou da sua casa, ela está sujeita a praticar um crime, né? Todos nós praticamos crimes, né? Alguns crimes menores, outros crimes maiores, mas todos nós estamos sujeitos, em algum momento da vida, a dar uma derrapada. Certo. Essa pessoa eu defendo, porque essa pessoa, ela não é criminosa. Por que eu não defendo o bandido que vive do crime? Porque eu acho que essa pessoa é extremamente danosa para a sociedade, então eu decidi não atuar para esse tipo de pessoa. Como o nosso escritório focou muito na área da família, e dentro da área da família, a Vanessa vai poder falar melhor, a gente só atua para mulheres. Então, a gente escolheu atuar na parte criminal focado para a defesa da mulher que é vítima de violência doméstica. Porque uma coisa leva muito a outra. Então, é muito comum uma mulher que está procurando o divórcio, que quer se separar do marido, ela está envolvida numa situação de violência doméstica. Então, acaba que a gente conseguiu casar a parte criminal com a parte de família dentro de um mesmo escritório. Isso tem sido sensacional, porque é um atendimento integral da mulher que chega no nosso escritório. Existem muitos advogados familistas no Brasil, assim como existem muitos advogados criminalistas, só que um advogado que é familista, um escritório que é familista e criminalista é um pouco mais difícil. A gente conseguiu integrar isso e tem sido um grande diferencial. Que é o caso da Vanessa, que é uma advogada familista. Esse termo familista eu vi pela primeira vez no texto que o Jonas me mandou lá. E você, Vanessa, como é que você entra nesse mundo e como é que vocês interagem, fazendo uma interação? Porque parece que está mais ou menos no mesmo nicho aí, né? Vamos dizer. O nicho é parecido, mas são esferas diferentes que a gente atua. Exato. Eu realmente não vou falar que eu sou uma familista nata, que eu queria, que era meu sonho. Muito pelo contrário, eu tinha muitas demandas pessoais na área da família. Então, tudo que eu queria era a distância de atuar nessa área. Certo. Mas de tanto levar, né, digamos assim, tapa na cara nessa área, você acaba virando especialista. E aí, eu que fiz pós-graduação em direito tributário, queria ser tributarista, né, empresarialista, queria ir para outro ramo. Só que eu era muito boa em família.
E aí eu comecei, faz um, faz outro. E aí aquela indica para outra, indica para outra. Quando eu fui ver, eu estava abraçando uma causa, que normalmente é a causa da mãe solo, mas não só mães, mulheres em geral. Então, mais ou menos há uns 3 anos, eu decidi que eu iria só atuar para mulheres nessa área. Nunca atuei, nunca não, acho que eu atuei para 1 ou 2 homens. Mas eu vi que a luta realmente é das mulheres. Elas são a parte vulnerável, então elas saem desestabilizadas financeiramente, emocionalmente. A mulher, ela encara a vida, o relacionamento com emoção. E normalmente quem encara as coisas com emoção tende a ser prejudicado. E a gente abraça essa causa, então, mais ou menos há uns 3 anos a gente focou nisso, a gente decidiu que a gente só ia atender esse tipo de demanda, né, para esse tipo de público. E são áreas que, embora a gente converse com as mesmas pessoas, elas são diferentes, mas necessitam de complemento. Então, eu digo que se você tem um advogado familista, mas ele não sabe, ou ele não atua, ou ele não tem alguém que faça a parte criminal, você vai estar desamparado de um jeito ou de outro. Porque chega uma hora que, assim, 90% dos casos que eu tenho no escritório tem uma demanda, ainda que seja pequena, no criminal. E complementa com família. Certo. Eu vejo essa situação e às vezes a gente fica até um pouco indignado, porque não era para estar acontecendo as coisas que acontecem, né? Porque às vezes a mulher tá passando por uma situação de ameaça, vai lá, faz um BO e aí bota a pessoa para ficar a 200 metros de distância, 400, sei lá, e acaba acontecendo o pior. O doutor Rafael, você acha que isso é possível um dia que tenha uma solução maior para que esse índice realmente de feminicídio que acontece nesses quesitos, isso diminua drasticamente? Porque me parece que a gente fica nadando sempre na mesma, porque né, não é possível. Sem dúvida, acho que tem que melhorar. E está melhorando, tá? Mas antes de melhorar, piora um pouco. Vou explicar. Nós vivemos numa sociedade que é permeada de conceitos machistas. Então, obviamente, dentro das nossas próprias casas, a gente se deparou muitas vezes com conceitos machistas, comprometimentos machistas. E aí é natural. As próprias mulheres, elas têm dentro de si, muitas vezes, um chip do machismo também. Então, veja, quando a gente fala tanto de um assunto como esse, e nunca se falou tanto de violência doméstica, de direito da mulher, a gente começa a abrir e conscientizar as pessoas da importância de você não viver e você não ser um agressor de mulheres, né? Por quê? Vamos pensar o seguinte, qual é o lugar no mundo que as pessoas normalmente se sentem mais protegidas? Onde que é? No mundo? No mundo. Assim, na sua vida, qual que é o lugar que você está mais protegido? Na família, na casa da gente. Na sua casa. Na casa da gente. Imagine que na sua casa você tem alguém que pratica violência contra você. Então, imagina o o mundo... psicológico, né? O tanto que não é de arrebentar, destruído, né? Horrível. Então, o mundo já é violento. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais violento. Dentro de casa não precisa ter essa violência. E aí isso passa por uma questão de conscientização. Aí veio, há 17 anos, a Lei Maria da Penha, que trouxe uma proteção maior à mulher, e aí muita gente critica, porque a Maria da Penha traz um tratamento diferenciado para a mulher, e os homens não têm esse tratamento. Isso, juridicamente, a gente chama de uma ação afirmativa. Sim. O que é uma ação afirmativa? É uma medida que vai tratar desigualmente pessoas que estão em situação desigual. Pelo menos por um tempo. Por uma questão de lógica também, né? Por uma questão de uma coisa que está lógica. desequilibrada tem que equilibrar, né? Tem que equilibrar. E como é que a gente equilibra? Com conscientização e com punição. Então, eventualmente, pessoas que praticam violência contra a mulher têm que ter uma punição maior. Até a gente conseguir, como você bem colocou, igualar essa situação. Por quê? Homem sofre violência doméstica? Até sofre. Acontece. Eventualmente, um ou outro sofre violência doméstica. Muito raro isso aí. Mas é raro. Normalmente, é a mulher que vive uma situação de violência doméstica. Então, a lei protege essas mulheres. Claro, o homem que sofre eventualmente violência doméstica, ele não está desamparado. Ele está amparado por uma lei que vale para todos, que é o Código Penal. Mas a mulher tem uma proteção um pouco maior e isso é necessário. Essas campanhas de conscientização, e a gente está aqui falando sobre isso, que muitos homens vão ouvir, alguns vão gostar, outros não vão gostar. Exatamente.
gera dentro da gente uma ideia de conscientização. Da gente começar a pensar, porque a gente tem que estar numa eterna desconstrução. E tem coisas que a gente fala no dia a dia que a gente às vezes nem se dá conta. Eu tava ontem com a minha filha e minha esposa no shopping, tomando um café, e a minha filha, ela é atriz, ela gosta muito de falar de cinema, e aí eu puxei o assunto, né? Melhor ator de todos os tempos. Aí eu, já dei ela deu melhor filme, melhor diretor, melhor atriz. Eu tinha dificuldade de elencar a pessoa que eu tinha como referência de atriz. Aí eu até falei, nossa, isso acho que é um machismo dentro de mim, né? Porque eu consigo identificar muito fácil um ator que eu gosto muito, um diretor que eu gosto muito, mas não uma atriz. E aí você vê, isso é uma desconstrução eterna. Eu tenho hoje um filho de 18 anos. E eu percebo nele uma outra consciência. Diferente da minha, que com certeza era diferente da do meu pai. Exatamente. Então, eu acho que a gente Então, nisso tá num mudando. caminho bacana. Nisso tá mudando, né? Mas antes de melhorar, piora. E você vai perceber que os índices de violência doméstica têm aumentado muito. E por que tem aumentado muito? Tem o efeito pandemia, que os homens, muitos vieram para dentro de casa. Isso Dizem que na pandemia teve muita separação também, né? demais, mas você vai poder falar melhor. Mas também o que está tendo muito é o aumento dos casos de denúncia. Então, muitas mulheres que antes sofriam violência doméstica nem sabiam. É muito comum a mulher vir para uma consulta comigo, ela começar a contar, eu falo, isso é violência doméstica. Isso é Isso violência? é uma coisa bacana que eu quero. Vamos falar já disso aí, dos tipos de violência doméstica. E agora, a gente pegando essa questão de violência doméstica e casal que vai separar. Ô, Vanessa, hoje um casal, ele vai separar, o casal, ele tem filhos, os dois estão conscientes da separação. Qual que é o primeiro passo que eles devem fazer? Bom, primeiro passo se eles quiserem fazer tudo consensualmente, tudo bonitinho, sem um querer passar a perna no outro, procurar um profissional, um advogado da confiança de ambos e promover aí uma minuta de acordo de divórcio consensual, que engloba já a guarda dos filhos e o convívio. Então, aquele que não mora com a criança tem direito a conviver com esta. E alimentos, porque quem não mora com a criança paga alimentos. Então, esse exemplo que eu acabei de dar é 1%. Normalmente não é assim que acontece. Normalmente a gente tem um querendo separar, o outro querendo reatar. Quem mais quer ficar casado, não quer separar, o homem ou a mulher na sua estatística? Mulher que não quer separar. Eu acho que a mulher ela é mais consciente da responsabilidade quando tem filhos, né? Da responsabilidade. Prefere pagar o preço, né? De ter que viver com o filho, melhor do que separar. Não, eu não sei se ela prefere pagar o preço, se ela prefere ver, se ela quer proteger o filho. Nem que seja por um tempo, né? Até crescer, ou se ela sabe que o mundo lá fora que a aguarda é um mundo completamente machista. Então, em termos de estatísticas, né, a mulher ganha menos que o homem. A mãe solo, em uma entrevista, ela tem 50% menos de chance de ser contratada face uma mulher que não tem filho ou um homem que está concorrendo para o mesmo cargo. Então, em entrevista é muito comum. Você tem filho? Tenho. Aí a entrevistadora começa a perguntar, tá, mas com quem vai ficar seu filho? E numa visão do empresário, eu não tô criticando. Porque realmente a pessoa que vai contratar tem que saber se pode contar com aquela pessoa ou não. Mas na visão da mãe, eu costumo falar, gente, a mãe, ela é muito mais guerreira do que uma pessoa que não tem essa responsabilidade. Porque normalmente a mãe solo, ela fica com uma responsabilidade muito grande na criação financeira, psicológica, social dessa criança. Então ela tem garra, ela é uma pessoa que... Mas infelizmente no mundo capitalista que a gente vive, no mundo machista, isso é levado em consideração. Então a mãe solo, ela tem que ir já preparada para uma entrevista de emprego, mostrando, meu filho tem babá, meu filho tem minha mãe, meu filho tem o pai, então não tem só eu não vou faltar, eu vou dar conta de tudo. Então tudo isso pesa na hora de optar por separar. E outra questão também que é muito latente é que a mulher ainda é, muitas vezes, dependente financeira do marido. Por quê? Porque quando a criança nasce, você sabe que a mulher ela tem 4 meses, no mínimo, de licença maternidade. Exato. O homem não tem 4 meses. Isso significa o quê?
Um vai trabalhar e o outro vai ficar parado, né? Para uma empresa, isso é o quê? Para uma empresa é mais vantagem contratar o homem, né? O homem que tá grávido junto ali, né? E qual que é o número de mulheres que quando voltam já tem outra pessoa no lugar? É, E às vezes uma pessoa que custa menos, uma pessoa mais jovem, uma pessoa sem filhos. Então, isso tudo traz uma injustiça ali para a mulher. Ela continua a vida dela, mas no papel mãe, que não deveria ser desvalorizado, mas no Brasil é. E o homem não. O homem, normalmente, ele sobe muito na carreira, ele deslancha. Também porque, eu não tô criticando, ele tem uma família para sustentar e tudo mais. Mas é muito nítido. A mulher, ela vai sair desse casamento em desvantagem. A mulher inteligente, ela não sai do casamento sem pensar duas vezes. Primeiro ela pensa, faz uma gordura econômica, né? Porque muitas vezes depender do marido, gente, significa você pedir dinheiro para comprar um sapato. Dá satisfação. Para mim, na minha visão, eu, uma mulher independente, isso é inviável. Mas isso é a realidade de 70% das mulheres. Então, ela tem que se planejar antes de sair desse casamento. Isso tem até mudado muito, porque com a integração maior das mulheres também no mercado, hoje as mulheres não estão querendo casar fácil, não, cara. As mulheres estão namorando, ficando, como eles dizem, né? Ninguém está querendo esse compromisso de casar. Agora, pegando esse gancho aí pra gente voltar na questão da violência doméstica, os tipos de violência doméstica, porque eu vi que parece que são várias, né? Psicológicas, e você vai falar quais são. Uma dúvida que eu tenho, que eu acho que o Brasil inteiro tem, parece que esse negócio nunca fica claro, parece que depois de você explicar ainda vai ficar em dúvida, é uma coisa impressionante. Até quando, até que idade que o pai, por exemplo, que é, né, que mais paga, no caso, paga pensão para um filho, sendo homem ou sendo mulher? Qual é a idade que para de pagar e por quais quesitos, em alguns casos, ele continua pagando, porque tem uma questão de estudo? Como é que isso funciona mesmo? Existem dois tipos de obrigação, tá? No código. De 2002 para cá, alterou. Antes, a maioridade, embora com 18, o pai tinha que pagar obrigatoriamente até os 21. E aí, de 2002 para cá, alterou até os 18. Então, essa obrigatoriedade, ela advém do poder familiar. O que é o poder familiar? A partir do momento que você tem filho, você e a mãe detêm o mesmo direito e as mesmas obrigações na criação daquele ser humano. Então, entre essas obrigações, inclui a obrigação alimentar, que não significa pagar alimentos. Então, vou dar em natura ali, vou fazer uma compra e acabou. Não, engloba todas as despesas da criança. Todas. Se a criança pede um iFood, o correto é dividir entre o pai e a mãe. Mas também, nesse caso, vamos colocar, eu sei que você está falando de um iFood, mas é preciso também ter um consenso entre os dois. No caso, olha, não pede não, porque eu não tô tendo. O cara pode falar, né? Sim, é o que a gente chama de possibilidade senão, de quem cara, tá pagando. Comprei aqui, se vira aí, paga só metade. Não pode ser assim, né? Não. Até porque... Não tem como, né? Não tem Igual como. você citou o iFood, mas poderia ser, além do iFood, poderia ser um iPhone, né? Mudando aí. E comprei meu iPhone, 3 mil, manda 1.500, né? Então, assim, tem que ter uma comunicação, né? O problema é que essa comunicação, essa possibilidade, ela só muda quando separa. Então, esse é o problema, que é onde a pessoa conhece a outra, né? Porque antes de separar, a criança podia ter acesso ao iFood, iPhone, lazer, viagem internacional. Quando separa, inacreditavelmente, a possibilidade daquele pai diminui drasticamente. Tem pai que tira tudo do nome. Deixa tudo no nome do laranja. Inclusive, quando morre, fica pro laranja. Né? Entendeu? E aí, quem que é o credor dessa situação? A criança. Então, quando você tira os bens do seu nome, quando você pede demissão no emprego, você tá fraudando o seu filho. O próprio filho. Que não tem nada a ver com o casamento, com a convivência que deu errada, né? Não tem nada a ver. É um ser sofrendo ali sem injustamente, né? Injustamente. A maior vítima que sobra na história são os filhos. Só que, voltando ali ao tema, até os 18 a obrigação é completa, tá? É tudo. A partir dos 18, essa obrigação já não advém mais do poder familiar, mas sim na obrigação de familiares ajudar no sustento um do outro, digamos assim. Então, quando esse adolescente completa 18 anos, ele tem que, obrigatoriamente, para não cessar essa obrigação alimentar, esse adolescente tem que estar cursando ou o ensino superior ou o ensino técnico. Ou ensino médio, né? Alguns repetentes e tudo mais, ou finalizando, mas tem que estar estudando. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto,
esse adolescente estudando, algumas despesas continuam sendo englobadas. Então, a gente tem transporte, alimentação desse adolescente, as próprias despesas com estudo, mas algumas outras são suprimidas. Isso aí é obrigatório quando está estudando. Obrigatório. Certo. Obrigatório. E a gente tem aí a tendência de isso permanecer até 24 anos. Mas não é uma cartada final. 24 anos vai parar. Se com 24 anos esse adulto ainda está estudando, dependendo daquele dinheiro para pagar essa faculdade e tudo mais, pode se estender um pouquinho. Mas aqui a gente não incentiva o ócio. Então a gente não pode manter isso daí ad eterno. Não, porque daqui a pouco, né, o negócio fica cabuloso, né? Exatamente. Já vi pessoas de 30 anos querendo fazer mestrado e que o pai pague. Se isso for um acordo entre o pai, tudo bem. Mas a lei... acionar judicialmente já não vai ser possível. Tá? Mas... Certo. E aí, pegando esse mesmo gancho, e também tem a questão do casamento. Quando a pessoa emancipa ali, dependendo da idade, parece que com 16 anos já pode emancipar. Emancipou, casou... Cessa a pensão. Pensão. Muito bem. Doutor Rafael... E na questão da violência doméstica, porque antigamente pensava-se que violência doméstica era só agressão, chegar bêbado em casa ou são, que tem gente que é ruim mesmo de natureza, né? Mas aí os termos aumentaram para o narcisismo, né? Tem pessoas que é narcisista, igual eu tava falando com um psiquiatra um dia, ele falou, ó, narcisista com dependente emocional, separa que não vai dar certo. Tem que ser 2 narcisistas, né? Aí se mata também. Aí né? se mata também, mas dá certo, né? Uhum. Por mais que seja pro mal. Mas enfim, então a violência doméstica, ela não tá mais só na agressão. Existiu alguma época que era levada em consideração só a agressão? E quais os outros tipos de violência doméstica que existem aí e as que você mais são relatadas no seu consultório, no seu escritório? Tá. Sempre tiveram outras formas de violência, né? Então, a violência moral, por exemplo, as ofensas, ameaças, elas sempre existiram. Mas, realmente, quando a gente falava sobre violência doméstica, e até hoje, quando a gente fala sobre o tema, a primeira ideia que vem é da agressão física. Agressão física. E, realmente, ela sempre foi a mais falada, a mais comum, só que ela não se restringe só a isso. Então, é muito comum a mulher falar assim, mas ele nunca me bateu. Não, mas calma aí. A agressão é apenas uma das formas de violência. Hoje são 5 tipos de violência doméstica. A primeira delas é a agressão. E aí são 2 as principais. Ou uma lesão corporal dolosa, ou vias de fato. Né? O que é vias de fato? É aquela agressão que não deixa marca. Porque a lesão corporal, ela exige um machucado. Uma equimose ali, um arroxeado, alguma coisa. Quando não deixa, vias de fato. Tem uma pena bem pequenininha, inclusive. Certo. É a mais comum. 2, a gente tem a violência moral. A violência moral também é muito comum. São as ofensas. Calúnia, injúria, difamação. Então são aquelas ofensas mesmo, xingamentos. Isso é violência doméstica. Claro, as penas, elas são correspondentes à gravidade do crime. Então, claro que uma violência de lesão corporal, ela vai ser mais grave, vai ter a pena mais grave do que uma injúria, por exemplo. Mas é punido também de acordo com a legislação. A terceira forma de violência é a violência sexual, que também é bastante comum, que é o estupro, a importunação sexual, mesmo dentro do casamento. E ainda hoje tem homens que acham, e mulheres também que acham, muitas vezes até relacionado a dogmas religiosos, de que se ela está casada, ela tem a obrigação de satisfazer o marido sexualmente na hora que ele quiser. Então, é natural mulheres que não querem ter relação sexual, que são obrigadas a isso e aceitam. Pegando esse gancho aí, rapidinho, você não esquece, essa é a terceira que você falou, né? Terceira, isso. Cara, mas isso não vai ficando complicado de resolver isso aí? Porque olha pra você ver, é um ambiente que é preciso ter uma consciência muito grande da mulher, por exemplo, que tá ali, pra poder perceber, levar isso à tona. É um caso muito difícil de resolver, você não acha? Extremamente difícil. Muito difícil, né? Por isso que a conscientização é importante, né? É melhor conscientizar. E também, eu acho que nessa questão de conscientizar, andando junto, é uma questão cultural, né? Cultural, assim, como você falou, o seu pai, você, o seu filho tem uma outra consciência, isso vai se perpetuando, talvez, que para mudar uma cultura é muitos anos, né? Uhum. Porque eu acho que essa solução aí, nessas entrelinhas que você fala aí, se não for pela cultura, eu acho muito complicado. Porque
muito provavelmente, talvez alguma mulher vá eventualmente ouvir esse podcast e vai falar, então eu não sou obrigada? Exatamente. Mas é porque muitas vezes isso tem viés religioso, tá? Mas eu ouvi lá da minha igreja que eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer. Você não é obrigado a fazer. Porque a liberdade sexual, ela garante que você tenha relações sexuais como você quiser e com quem você quiser. Então, não é obrigado a ter relação sexual porque está dentro de um relacionamento, mesmo que seja um casamento. E dentro dessa linha também, é importante a mulher, que é a mais afetada, ela ter uma consciência de por que ela casou e o que é o casamento, né? Sim. Tem muitas mulheres aí que vêm casando e homens também que não sabem nem por que casou, né? Por que eu tô casado? Porque meu pai casou, meu tio casou, mas e eu? Por que eu tô casado? Aí a mulher faz essa pergunta, né? E quando ela faz a pergunta por que ela tá casada, fica mais fácil ela abrir o leque que ela não é obrigada a ter relação sexual com ele simplesmente na hora que ele quer, né? Até por isso, né, a gente brinca aqui até, né, e fala para os nossos filhos, inclusive, casar depois dos 35 anos, faz sua vida, concordo plenamente. Viva lá o que você tem para viver, curta. Adquira um patrimônio de preferência, né? Uma independência financeira, uma profissão. E depois você casa por livre, espontânea vontade e por prazer, né? Por depois uma pessoa que você gosta de amar, né? Por amar, exatamente. Vamos lembrar que teve uma época que a mulher, quando chegava nos seus 30 e poucos anos e não tinha filho, ela estava passada. Como é que falava? Beata? Ficar beata, né? Beata que falava? Ficava pra titia. Pra titia. Fulana tem 30 anos, vai ficar pra titia. E hoje isso daí é super natural. Super natural. Inclusive, é o que a gente fala. Mulher, claro, ela pode ter filho antes, depois, cada um escolhe o que é pra sua vida. Mas, pela nossa experiência, e acho que também você vai concordar comigo, a gente vai ficando mais maduro, a gente vai podendo escolher melhor, vai saber o que a gente quer, com quem que a gente quer dividir nossa vida, né? Então, eu sou divorciado, já fui divorciado. Vanessa já foi divorciado. Então, a gente viveu isso, a gente sabe que é melhor a gente deixar o tempo acontecer e depois casa. E vocês hoje que quando você falar uma coisa, você fala, eu entendo, hein? Não adianta você falar comigo. A gente entende. Agora, eu sempre falo com meu irmão, cara, assim, eu acho que talvez chegue um dia de ter essa consciência, Vanessa, você pode até interagir também nesse tema que eu acredito, que eu acho que, assim, os homens tinham que chegar numa consciência que as mulheres é uma joia rara, cara. Entendeu? Verdade. Eu acho que se o homem tivesse essa mentalidade, que a mulher é uma joia rara, evitaria muita coisa, não é verdade? Aquela época que o pessoal do passado tinha os outros problemas, mas que o homem, para conquistar a mulher, por mais que tivesse ali os narcisistas que queriam fazer a mulher sofrer depois, ou por outro tipo de violência, mas tinha aquela conquista, né? Levar flores e tal. Eu acho que isso minimizava muitos problemas. Você concorda comigo, Vanessa? Eu concordo. Mas eu acho que essa questão da mulher hoje, a mulher atual, acho que ela não se liga tanto a flores. O romantismo talvez tenha mudado, né? Eu acho que mudou. Eu acho que eu gosto de ganhar flores, mas eu acho que hoje em dia são tantas informações que o comportamento vai dizer tudo. E ainda assim é perigoso. Porque ninguém vem, né, com uma faixinha aqui escrito que não presta, que vai fazer você sofrer no futuro. E, inacreditavelmente, tem gente que namora anos com a pessoa, quando casa é que conhece a pessoa. Igual a Batista namorou 30 anos com a mulher, quando casou, você separou com 30 dias, velho. Então, o que explica isso? Pois é, não tem explicação. A convivência? Não sei. A pandemia veio para mostrar que muitos casais não conviviam de fato. Então, dividir contas, dividir o apartamento no final do dia e final de semana é um pouquinho mais simples. Eu acho que o grande conflito vem quando o filho existe, quando nasce o filho. Eu tenho uma cliente que ela namorou desde os 15 com o respectivo. E aí, com, 27, casou com ele, com 27, 28, resolveu ter filho. Então, imagina, ela já tinha uma relação de mais de 10 anos. Sim. E uma relação bacana, compraram um apartamento, Viajava, né? Quando a neném nasceu, a neném cresceu um pouquinho, 2 aninhos, ela começou a relatar que o pai fazia coisas com ela que não eram devidas um pai fazer com uma criança. Olha pra você ver. E aí, todo esse conto de fadas que ela tinha, né, de conhecer a pessoa há mais de 10 anos, caiu, veio desmoronou. E aí ela entra em processo criminal contra o pai. E a vida vira uma bagunça. A vida vira uma bagunça e você tem aquele elo com aquela pessoa para sempre, que é o filho.
E ele vai ter contato com o filho, não vai? Como que vai ficar o criminal? Ele vai preso, não vai? Vira um inferno, né? Então, quer dizer, eu costumo dizer o seguinte, é sempre uma caixinha de surpresa. Você nunca conhece com quem você tá, até que você precise conhecer. Então, é numa separação, num momento de aflição. Ou até no momento que ganham muito dinheiro, né? Tem muita gente que Também. quando começa a ganhar muito dinheiro, a história muda, né? E também tem uma questão, eu acho que a pessoa tem que quando ele vai construir... Porque, assim, rapaz, é uma coisa complicada, porque é um negócio muito enraizado. Por exemplo, a pessoa vem de uma família de pobre, né? Vamos dizer que Sim. no Brasil, 90% Maioria. do povo é pobre, né? Não tem jeito. É a realidade nossa aqui, talvez isso um dia mude. Né? Na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal geralmente tem vida de classe média. Sim. Mas você imagina a raiz que é. A pessoa vem da família pobre, não tem condição de ter... Às vezes ele tem até uma mentalidade boa de querer conviver com um tipo de pessoa para ali, a Sim. partir dali, arrumar um namorado ou uma namorada. Mas às vezes ele não consegue chegar nesse ambiente, porque ele já vem daquela história. Então ele é obrigado a conviver ali, às vezes, com pessoas que não tá no mesmo raciocínio que ele e acaba, às vezes, isso vir num relacionamento, porque vai rolar também ali uma dependência emocional, aí rola uma paixão e a tal da paixão engana muito a cabeça dos outros, igual diz o Flávio Gicovati, a paixão que você sofre, fica ansioso e você ainda gosta daquilo. Mas isso passa, né? A paixão, ela passa. E mais alguns pilares também da violência doméstica, o Rafael, da violência doméstica, que são muito procurados no seu consultório. Você falou há 5? Falei 3. Falou 3, né? Então vamos concluir. vamos. Porque sabe como é que é? Podcast vai Ah, entrando vai numa falando. cena em outra. Mas vai lá, Vamos lá. seguir. A gente falou da violência física, a moral, a sexual. Sim. A gente tem a violência patrimonial. Essa patrimonial, como é que é? A violência patrimonial, ela é prevista na Lei Maria da Penha, mas ela não é um crime em si. Então, você não vai encontrar um crime chamado violência patrimonial. Mas ele pode ser um crime. Então, por exemplo, o homem que impede a mulher de ter acesso à própria conta. Isso acontece. A mulher trabalha, tem a renda dela, o cara pega o dinheiro dela e fala, não, daqui que eu vou cuidar do seu dinheiro. Quanto você precisa? Ah, tá aqui o dinheiro. Ele vai soltando aos poucos, ou até nem dá acesso nenhum ao dinheiro que é dela. De 3 em 3 meses ele me deu dinheiro pra fazer a unha, né? Vai, agora é pra fazer a unha esse mês. Isso é uma violência patrimonial. Patrimonial. Mas não é necessariamente um crime, tá? Mas tem penalidade. Tem reflexos na Lei Maria da Penha, mas ele não vai preso por isso. É diferente, por exemplo, e aí também é uma violência patrimonial que é crime. Então, eu trouxe 2 exemplos. Uma violência patrimonial que não é necessariamente um crime e uma que é crime. É o crime de dano. Então, por exemplo, o homem que quebra as coisas em casa, quebra as coisas da mulher, quebra, sei lá, maquiagem, quebra o instrumento de trabalho dela, quebra o notebook Quebra a dela. moto, geralmente é bis. Porque essas Exato. mulher guerreira é pilota de bis, viu? Quebra a moto, quebra o carro. Isso é uma violência patrimonial que corresponde ao crime de dano. Mas você entendeu que nem toda violência patrimonial é um crime necessariamente? Esse é. Quebrou Esse as coisas. Quebrou né? Mas tem outras que são mais singelas, assim, são mais escondidas. Elas têm uma proteção na Lei Maria da Penha, tem uma proteção judicial também, que é o caso, inclusive, que está sendo discutido agora da Larissa Manoela. Acho que Vamos depois ela falar fala desse sobre assunto isso. aí. Mas não é necessariamente um crime, tá? E por fim, a gente tem o mais novo, o bebezinho aí, que é a violência psicológica. Que esse existe É um novo crime. na lei, mas eu acho que é mais antigo do que todas, viu? Eu acho. Não é verdade? A prática é A prática antiga, é bem antiga, né? mas é novo na lei, desde 2021. Que A bom, gente tem um cara. crime chamado violência psicológica, que eu costumo dizer que é aquela ameaça que não é uma ameaça, é uma ofensa que não é uma ofensa. São atos do homem, a vítima é sempre uma mulher, que ele com chantagem, menosprezo, humilhação, ele vai manipulando a mulher para que ela perca a sua própria autonomia. E a autoestima também, Autoestima. né? Acho que é a primeira a perder, né? Autoestima. Exato. Às vezes o contato com a família. Então isso é uma violência psicológica. Proíbe de ver a mãe, proíbe de ver pai. Exato. Isso é crime hoje em dia. É difícil da gente, Essa na penalidade. prática, Sim, vai lá. provar. E aí, na prática, a gente tem Aí muita precisa de quê? dificuldade. Vídeo? Tudo. Como é que funciona? Tudo é prova. Se a mulher tiver vídeo, excelente. Se tiver gravação, é excelente. Inclusive, precisa avisar que tá gravando? Não precisa. E de preferência que ela tenha também a certeza que vai largar. Porque Que depois que vai- mexer esse pauzinho aí, acabou. Impossível, né? O ideal é que isso aconteça. Primeiro, né? ó, primeiro você tem que ter a ideia que você vai largar dele pra partir daí. Porque às vezes tem É. mulheres, por exemplo, que você foi policial civil, fazia um BO do marido lá, prendia o Tirava. marido, ela mesmo retirava.
É. Né? Porque depois arrependia. Que sei Isso lá. hoje em dia tá um pouco mais difícil. Depois a gente pode até falar sobre isso. Sim, Tá um pouco mais difícil de tirar, né? A gente falava tirar o BO, eu né? ia tirar o B.O. Mas no caso da violência psicológica, a prova essencial, não na lei, a lei não prevê isso, mas na prática existe essa exigência, que é de um laudo pericial. Porque a violência psicológica, ela não é um ato. É preciso que isso fique claro. São Não, reiterados uma coisinha, atos. porque senão vai banalizar demais. Né? Não, Qualquer senão- coisinha que falou, Banaliza. vou botar você na cadeia. É porque todo relacionamento, ele tem aquele negócio, Aí né? ninguém pode nem discutir mais, porque é o seguinte, quem é que discute calmo? Exato. Ah, fica tranquila, vai tomar lá. Não é assim, né? Não é? A violência psicológica, ela tem uma sequência de atos, de manipulações, de constrangimentos. Tem que ter um período pra comprovar também. Ó, tem Você deu o exemplo de, por exemplo, não deixar ver a mãe, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, bem banal, mas talvez para quem tá assistindo conseguir entender. assimilar, né? Se o cara fala, tipo, uma vez, eu quero ver minha mãe. Aí você, não, vamos lá, vamos fazer tal coisa, vamos curtir a gente. Isso não é uma violência psicológica. Em que pese ele está indo contra um desejo da mulher, e isso poderia ser o contrário também, isso não é uma violência psicológica, é apenas um ajuste entre o casal. Porém, não pode ser todas as vezes. Agora, né? se isso for reiterado, não vai ver sua mãe, não vai. Por quê? Porque eu não quero. Aí, Sem motivo algum. isso é uma violência psicológica. E aí, para provar isso, você vai precisar ter um laudo pericial, um laudo psicológico. Então, é importante que a mulher passe. E aí que vem a dificuldade, né? Da grana. Porque a mulher que está numa situação de vulnerabilidade, muitas vezes, ela não tem dinheiro para passar num psicólogo, para o psicólogo ouvir ela, E um para bom emitir um psicólogo, laudo. viu? E tem bom que ser um psicólogo, bom. Porque eu vou te falar a exato. verdade pra você. Eu tava com uns problemas uns tempos lá em Goiânia, lá de ansiedade, enfim, uma série de coisas. Procurei uns psicólogos, rapaz, arrependi, viu? Sim. Arrependi, gastei dinheiro à toa. Cheguei lá, modestamente falando, porque hoje em dia a informação é democratizada, hoje você vê vídeos de pessoas, psicólogos por aí. Sem brincadeira, cara, eu cheguei no consultório sabendo mais do que o psicólogo, você acredita? Acredito. Tinha coisa que eu falava com ele que ele não sabia. Falava, porque tem essa questão assim, da síndrome do pensamento acelerado, do Augusto Cury. O cara não interagia porque ele não estuda. No estudo. Faz um curso de psicologia, então chega uma mulher dessa lá, o cara vai... Às vezes ele até aqui. E acaba não dando muita E moral. hoje em dia isso não é nem para psicologia só, é para qualquer profissão, né? Os estudantes não estão mais indo para a faculdade. Eu tava falando agora mais cedo aqui sobre o Bassi, que é um cara que ele é acionista, eu vi ele falando, e eu vendo a propriedade que o Bassi fala. E uma coisa que eu tô observando em vocês dois, vocês têm propriedade no que vocês falam. Né? Isso é muito A importante. gente faz na prática. Faz na prática. Não é só uma leitura de livro, né? Leitura de livro, fazer na prática. Os profissionais de todas as áreas, tem a pessoa que está à frente de um podcast, por exemplo, que eu estou aqui, eu tento dar sempre o meu melhor. Se eu olhei o podcast depois vi que foi uma falha minha, eu falo, pô, foi uma falha, mas na hora eu não percebi. Mas a gente tem que tentar dar o melhor e tá rolando muito isso. Tanto em podcast quanto em profissionais que estão entrando na área, às vezes pelo dinheiro, o que não teria tanto problema, mas o ideal é você fazer aquilo com prazer, né? Também. Mas não estão entregando, né? Não estão sendo didáticos. Então isso aí tem uma dificuldade muito grande, porque as pessoas são muito leigas, né, nos assuntos. Pegando esse gancho aqui, você falou a psicológica, né? A gente já volta nessa aí de novo. Ô, Vanessa, porque aqui é dois, a gente tem que bater papo com dois. Daqui a pouco eu quero perguntar como é que é trabalhar dois advogados Tá no mesmo bom. escritório, viu? Eu falei com a minha mulher, eu falei, ó, tô indo pra São Paulo, volta à noite, mas você fica tranquilo, porque o que eu vou fazer hoje, que a gente fica muito junto, a gente fica o dia inteiro junto, porque eu trabalho com vendas, eu não trabalho fora, né? Falei, o que eu vou fazer hoje, os casais todos praticamente fazem a mesma coisa, sai cedo e volta de noite, vai ser só hoje. E vocês também não tem muito isso, sempre tá junto, né? Sempre. Ô, Vanessa, e essa questão que tem esse boom aí, agora se foi até você lembrar, dessa questão da Larissa Manoela, que a mãe dela também, pelo que eu tô vendo aí, que a mãe dela também tá falando que talvez vai acabar com a carreira dela, se ela não ceder ali. Como é que fica essa situação? Porque aí tá o contrário, é a mãe que tá reivindicando o direito de dinheiro. Como é que isso fica? É bem complicado, né? Muito. Porque tem várias nuances, cada um tem a sua história. Eu, até onde eu sei e me interei sobre isso, eu sou 100% do lado da Larissa Manoela. Quando é uma criança, né, esses mini astros, digamos assim, eles precisam de uma autorização judicial para trabalhar, tá? E dentro dessa autorização, porque criança não trabalha,
menor de 14 anos no trabalho dos 14 aos 16, jovem aprendiz, enfim, tem vários critérios ali, Sim. até que chega o estágio e tudo mais. Então, esses astros mirins, eles precisam de uma autorização judicial e é muito comum que os pais virem empresários e administrem seus bens. O que aconteceu é que essa administração extrapolou o limite de uma administração comum em prol benefício do filho. Sim. Então, com 18 anos, a Larissa Manoela ela teria direito a estar inteirada e, se ela quisesse, estar à frente, né, na administração dos seus bens, das suas empresas. Ao que eu entendi, ela confiava nos pais, o que é muito comum. Porque a gente tem relacionamentos É o abusivos. certo também, né? Confiar nos pais. É o normal. É o normal, né? Sim, mas o relacionamento abusivo ele também acontece dentro de casa, com o pai, né? Pai com filho, filho com pai, né? Enfim, então, nesse relacionamento familiar é muito nítido um abuso que houve por parte dos pais e continua, porque quando ela começa a falar que se ela apresentar o que ela tem, acaba com a carreira, que isso, que aquilo, isso me soa muito como uma chantagem, né? Algo como se quisesse tirar proveito, né? E aí vai até para a esfera criminal, não sei se é uma chantagem, como que chama, né, na área. Mas eu vejo que, assim, na minha área, a Larissa Manoela ela foi uma vítima dos pais. E o que ela fez foi, assim, até além, né? Porque ela fala que, a mãe fala que teria direito porque esteve à frente. Você fez pela sua filha, abriu mão da carreira, fez pela filha e valeu muito a pena, diga-se de passagem. Claro. Né? Porque era o quê? Uma pedagoga. A gente sabe o salário de uma pedagoga no Brasil. Então, tá tudo muito muito distorcido, os valores muito distorcidos. E eu tenho, como mãe, vergonha quando eu vejo uma reportagem desse nível, né? Uma mãe que vai a público falar isso, uma mãe que maltratava a filha desse jeito. Eu chegava a pensar, assim, que filha única nunca vai ser rejeitada, nunca vai ser maltratada. E quando eu vejo esse caso, eu falo, gente, as pessoas estão doentes, né? E tem coisa que o judiciário, ele não vai tratar. Então, se você não se socorrer dele, ele fica inerte. Mas a Larissa Manoela ela trouxe à tona a necessidade da gente criar leis mais responsáveis com o patrimônio da criança que trabalha. Muito bem, bacana, bacana mesmo. É uma pena ver eu tava falando desse tema do narcisismo aí, porque, cara, eu falo, olha pra isso aqui. O que tem de mãe e pai narcisista não é brincadeira. Muito. Não é brincadeira. E você só vai saber que ele era narcisista lá na frente quando você tem um conhecimento. Né? Hoje em dia tem mais... os assuntos estão mais... Mais informação, mais né? A gente fala mais sobre isso, né? Você ia falar também de um assunto, você falou Você falou que a gente ia falar sobre isso aí no meio da conversa, tanta coisa que a gente fala. Mas antes de a gente passar pro doutor Rafael, e você, o Vanessa, quais são os assuntos mais procurados e dessa área sua, da família, da separação, da pensão, com quem que fica o filho? Tem essa questão em determinados casos, o filho fica com o pai, né? Em quais casos que fica com o pai? E dos seus casos que você atende lá no escritório de vocês, quais que são os mais complexos de resolver? Bom, hoje eu acho que todos os casos são complexos, cada um no seu grau de complexidade. Sim. É importante frisar isso, porque eu dou prioridade para todos os casos. Hoje eu tenho mais de 600 mulheres sendo atendidas no escritório. Então, para dar conta disso, eu tenho uma equipe de mais de 10 pessoas, tá? Para me dar esse suporte e tudo mais, para que eu tô à frente de todos os casos de família no meu escritório. Mas eu preciso desse suporte. E eu tenho um caso que chama muita atenção, que é o sequestro do Adam. Então, eu acho que esse é o mais complexo hoje. Esse sequestro do Adam foi com você? Foi comigo. A mãe foi morar, ela era casada com um egípcio, e em comum acordo foi determinado que ela iria para Londres, né, para ser cleaner, então fazer limpeza e tudo mais, ganhar em libra, que é uma moeda muito valorizada, mandaria esse dinheiro para o Brasil, porque a família estava ganhando muito pouco aqui e estavam passando necessidade. Enfim, ela topou e o pai ficaria aqui no Brasil porque ele estava num processo de cidadania, então ele queria se naturalizar aqui no Brasil. Quando ela volta, então ela marca de voltar, ele fala, volta, eu vou te esperar no aeroporto, tava tudo bem. Quando ela chega no aeroporto, ele não foi buscá-la. Aí ela já achou estranho, chegou com 4 malas, teve que esperar um Uber que coubesse todas as malas. Quando ela chegou em casa bagunçada, desarrumada, e o menino não tava nem o pai, e ela não sabia.
Ele fugiu. Perdida, né? Ele pegou o menino, colocou uma mochilinha nas costas e fugiu pela ponte da amizade com o menino. Chegou no Paraguai, ele foi até a Espanha, da Espanha ele foi para o Egito. Chegou naquele país, acabou. Porque aquele país ele é nebuloso, né? Muito Esses nebuloso. países árabes, eles não têm acordo nenhum diplomático com o Brasil. Nem com o Brasil e nem com vários outros países, eu É, acredito. Eles são complicados, viu, rapaz? É igual a alguns países asiáticos, né, também. Lá acho que ainda é mais ainda isso aí. E Sim. hoje a gente tem uma situação que a gente tem na justiça brasileira tudo regulamentado. E como é que ficou esse caso do Ada, só poder finalizar? Guarda Tá ficando ainda, né? tá ficando. Ah, ainda tá em andamento? Ainda está em andamento. Nesse caso, a gente precisa agir em conjunto. Então, na minha área família, guarda já está determinada para Karen, que é a mãe, e já está determinado o retorno do Adam. Já encontraram ele tudo, né? Não, a Não? gente não sabe onde ele está lá. O pai fugiu com ele. Então, Tá mesmo no Egito, mas não tá sabe no onde. Egito, mas não sabemos aonde. Então, mesmo lá, a embaixada brasileira lá no Cairo já tinha localizado ele, só que ele muito esperto, muito cachorro, muito bandido, Exatamente. sumiu com o menino. Esse povo tem uma habilidade pro mal que é coisa de louco, né? E aí, na esfera criminal, acho que você pode até falar melhor como que tá, né? Porque é um trabalho em dupla aqui. Em conjunto. E então essa parte também, você também tá agindo junto. Sim. E vamos fazer a mesma pergunta que ela falou aí, introduzindo você. E como é que tá essa área criminal desse caso do Adam? Então, no caso do Adam, quando a gente assumiu o caso, foi em abril? Março. Em março, existia um inquérito policial instaurado na Polícia Civil de Valinhos, aqui no interior de São Paulo, que apurava nada. Não apurava nada. Apurava o crime de maus tratos. Mas nunca apurou o sequestro internacional. E aí, quando a gente assumiu esse caso, fui ver esse inquérito e eu fiquei indignado, assim. Até demorou pra cair a ficha, né? Mas ninguém tá apurando nada aqui. Batata. Enquanto isso, a gente correu. Eu fui no Ministério Público Federal. A gente fez uma denúncia lá de sequestro internacional. Porque esse crime de sequestro internacional não existe, tá? Você não vai achar em não lugar tem? nenhum. Não existe. O crime de sequestro não existe. Existe a previsão numa convenção internacional, que é a Convenção de Haia, da qual o Egito não é signatário. Mas no Brasil existe um artigo no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz um crime lá, um crime escondidinho, que é você sair, evadir-se do país com uma criança, seja pai, seja mãe, não importa, em situação irregular. Como ele saiu de forma irregular do Brasil, ou seja, ele foi para a ponte da amizade, não tem saída dele. Você puxa na Polícia Federal a certidão migratória, Não tirou uma passagem, não tem não nada. consta, no ele nunca registro, saiu né? do Brasil. Mas a gente sabe que saiu porque a gente tem informação do Egito. Teve que pegar um negócio mais pente fino pra descobrir, né? E aí, nós despachamos lá com o Ministério Público Federal, enquadrou realmente no sequestro internacional, foi para a Polícia Federal está investigando o sequestro internacional. Está em vias de finalizar já. Esse inquérito acabando, por que ele é importante, esse inquérito? Ele está no Egito e nada vai poder ser feito lá no Egito, porque lá existe uma outra jurisdição, uma outra lei. Então, aqui, qual que é a importância da gente ter esse processo contra o pai dessa criança aqui no Brasil? Porque uma vez que ele tiver a prisão decretada no Brasil, isso está próximo de acontecer, o nome dele vai para uma lista da Interpol, chamada de difusão vermelha. Aí o negócio fica mais sério, né? Na difusão vermelha, a Interpol não vai poder pegar ele no Egito. Mas ele não pode nunca mais sair do Egito. E por que isso é importante? E aí não posso dar muitos detalhes, porque é uma tem um sigilo estratégia também ainda aí, né? sigilosa que a gente pode definir. Mas a gente não pode querer que ele saia do Egito, vá, por exemplo, ele pode sair do Egito e ir pro Gabão, sei lá. Aí a gente nunca mais vai achar essa criança. Então, já que estamos discutindo se vem, se não vai, então que fique no Egito. Sim. Se ele sair do Egito, ele pode ser preso, e aí a criança é trazida para o Brasil. Então, essa aqui é a situação. Tomara que isso tenha um bom desfecho, porque voltamos a dizer aí, mais um ser inocente, agora traumatizado pela vida, né? Agora, você Completamente perguntou, e aí um ponto complementar aqui, o que mais a gente vê lá no escritório em termos de parte criminal? E aí é triste. O que mais tem no escritório hoje é o crime de estupro de vulnerável. Filhos estuprados pelo pai, pelo avô, né? Por parentes próximos. Hoje, o que mais tem no escritório é isso. Que coisa, né? E também, assim, a gente vê que veio à tona, né? Porque eu acho que esse negócio é um negócio antigo, viu? Porque eu falava pra você aqui, o tal do homem
é um negócio complicado. Não o homem, eu digo assim, os problemas que Sim. acompanham alguns homens, né? A humanidade. A humanidade, né? Porque raramente você vai ouvir falar um negócio de vez em quando sai umas conversinhas de mulher nessa outra situação, mas É a difícil. gente pensa até que é mentira, É que difícil. não tem um fundamento. Bom, eu quero que vocês também agora, com a experiência de vocês dois, vocês possam falar mais um pouco da área de vocês, do trabalho de vocês, quais são as expectativas de melhora para ambas as áreas aí. Mas antes eu quero que você fale também, ô Vanessa, nós estamos caminhando para o fim do nosso bate-papo. A questão que eu falei do filho, com quem que fica, né? Sim. E em quais situações que o filho, a guarda fica com o pai. Essa história de que a guarda é sempre da mãe é balela, né? A guarda é da mãe desde que ela lute por ela. Normalmente fica com a mãe por quê? Porque é o que a gente disse lá no começo, né? A mulher ela é mais suscetível de abrir mão de muita coisa, inclusive de oportunidades profissionais, em Sim. prol da criação daquele outro ser humano, tá? Então isso a gente vê muito mais latente na mulher. Quando ela pode perder essa guarda. Então, uma vez que ela tá com a guarda regulamentada, porque eu quero lembrar, ninguém tem a guarda de uma criança se não estiver regulamentada judicialmente. Então, tem muita mãe que não regulamenta a guarda, fala, ele já mora comigo, tá aqui. Você tem a guarda de fato? Agora, se você não tem a guarda regulamentada, é muito simples o pai pegar, passar lá, para tomar um sorvete com o filho, não devolver, e você não tem nada para fazer, porque o mesmo direito que a mãe tem, o pai tem sobre o filho. Não levou em conhecimento da justiça, né? Ou seja, quem chegar primeiro leva, tá? E conta a história melhor pro juiz. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, a guarda tá com a mãe. Quando que a guarda fica com o pai? Então, ou é porque o pai correu para regulamentar antes, ou é porque o pai realmente, né, abriu mão e quer ficar com o filho, trabalha home office, se vê com mais disposição para ficar com o filho, ou porque a mãe deu algum deslize ali. Por quê? Porque a criança, ela não pode ser negligenciada, em hipótese alguma. Então, uma criança, ela não pode ficar sozinha com menos de 12 anos. A criança não pode ficar sem estudar, sem receber um tratamento médico adequado, uma alimentação adequada, uma vida social, não pode ser agredida, nem nada disso. Então, se houver qualquer uma dessas questões, eu já vi, sim, pai que briga para ficar com a criança, com a guarda da criança. E já vi a guarda sendo invertida para o pai também. Tá? Agora, acho que no meu escritório a gente tem tenho 3 mães que hoje lutam para recuperar a guarda do filho. Que já perderam. Que perderam. Uma perdeu porque deixou, na época de pandemia, o pai estava trabalhando de casa, então ela foi deixando, quando foi ver ele regulamentou a guarda. E a outra que tá com o pai é porque o pai também pegou, ela não tinha nada regulamentado e agora ela quer de volta. E uma outra porque morou fora e quando voltou queria o filho de volta. E aí a gente tem que regulamentar essa situação. E tem aquela situação também de às vezes, a mãe é usuária de algum tipo de entorpecente, alguma coisa, aí vai pro pai também, geralmente, né? Quando o pai não é, né? Uhum. A gente tem um caso assim, que a mãe, ela também começou a entrar no mundo das drogas, o pai percebeu, pegou e não tem nem muita defesa, digamos assim, né? É tratar, recuperar essa mãe para que ela esteja apta para voltar a brigar pela guarda do filho. Mas provisoriamente, uma criança não pode estar na mão de uma pessoa usuária. Isso tanto para homem quanto para mulher, porque tem muito pai usuário que também não pode estar na companhia do filho, nem nos dias de convívio. Nesse caso, se a mãe tiver conhecimento que o pai é usuário de droga, tem que correr e pedir a regulamentação do convívio assistido. Ou seja, tem muito... Quando a pessoa está no efeito ou na abstinência, não sei se você já acompanhou, tem pai que troca a criança por droga. Caso de trocar, não, mas eu sei que é possível. A pessoa, quando ele tem essa abstinência aí, realmente ele perde os limites. Então, é o caso de regulamentar um convívio assistido. Sim, muito bem. E, doutor, penalidade, como é que funcionam as penalidades aí para uma agressão física? O que é encaixado como crime nas agressões domésticas? Como é que funcionam as penalidades? De quanto tempo a quanto tempo? A lei tá ficando mais ferrada para esse povo? Ou como é que tá esse negócio? Então, normalmente, salvo com relação à lesão corporal, as penas são as mesmas. Então, as mesmas penas da mulher que bate no homem, do homem que bate na mulher, é a mesma, tá?
salvo para lesão corporal. A lesão corporal, ela tem uma qualificadora que a gente chama que a pena fica maior. Para os outros crimes, as penas são as mesmas. O que vai mudar um pouco do procedimento. Então, por exemplo, se uma violência praticada contra a mulher for caracterizada como tal, então a gente vai ter a aplicação da Lei Maria da Penha, e a primeira diferença é a possibilidade de uma medida protetiva. Que é aquilo que você falou, impedir de se aproximar, de entrar em contato, suspender a arma de fogo se tiver. Pegando esse gancho, a medida protetiva, alguns casos não dão certo. Mas qual é o índice das medidas protetivas realmente o cabra não mexer? Isso, assim, quando a gente posta um vídeo na internet, é o que mais acontece. Não funcionou pra mim, não funciona nada, a justiça é uma porcaria. E eu digo pras mulheres, vocês têm que denunciar, tem que ter a protetiva. Eu digo pra você que no nosso escritório, mais de 90% das vezes, ela funciona. Tá? Então ela vai afastar, ela vai impedir. Claro, tem maluco pra tudo. Tem um cara que é tão doido que ele Respeita não nada. liga para a medida protetiva, ele não liga para o risco de ser preso, ele vai lá e faz, né? Isso são as exceções, tá? Então, até, graças a Deus, no nosso escritório nunca teve um caso de um pai, de um ex, que violou a protetiva e matou a mulher, nem voltou a bater nela. Mas às vezes ele se aproxima, tá, causa aquele temor e tudo mais. Como é que a lei lida com isso? Hoje, descumprir protetiva pode ter duas consequências, na verdade, três. A primeira isso é crime. Então, existe um crime chamado violar medida protetiva. Aí o cara, além de responder pelo crime que gerou protetiva, tipo uma ameaça, uma agressão, ele responde por um outro processo, o descumprimento da protetiva. São dois crimes. Segunda consequência é uma multa. Então, a gente vem pedindo muito hoje, nas nossas petições, a imposição de uma multa por descumprimento. Descumpriu? Multa. Ah, quanto? R$1.000, R$500, depende da qualidade, das condições da pessoa. Porque, claro, para um cara que é muito rico, às vezes R$1.000 ele prefere descumprir, né? Então tem que ser proporcional. Mas a multa vem funcionando bastante, porque mexe no bolso do cara. Quando mexe no bolso é diferencial. E a terceira, que é mais grave, mas na prática é muito difícil de acontecer, é a prisão. Então, vamos imaginar um caso de um cara que tem a protetiva, né, contra ele, descumpriu e voltou a bater na mulher, invadiu o trabalho dela e bateu nela. Isso é um caso que pode haver a prisão dele. É raro. Porque os juízes e os promotores, o judiciário em geral, eles têm tido uma parcimônia muito grande com o agressor. Então a gente tem casos no escritório que a mulher é agredida, tem laudo pericial, tem o testemunho da pessoa que cuidou dela, e eles arquivam o inquérito. Não, aí é que entra a questão dessa incógnita que a gente não entende, entendeu? Já tá provado que aquilo ali, sabe? No Brasil é um negócio cabuloso, entendeu? É um negócio cabuloso. Porque aquele negócio, né, Ricardo? Eu acho assim, existem mulheres que fazem denúncias falsas? A gente não vive num mundo paralelo. Existem. Não no nosso escritório, porque eu sou o primeiro a falar. Não vamos fazer, porque isso aí tem uma série de consequências negativas. E descredibiliza a luta de mulheres que realmente sofrem violência doméstica. Vocês são um casal, cara, eu vejo pela fala de vocês aí, sendo que a sua área acaba sendo um pouco que os acontecimentos são mais graves, né? Vocês são um casal de pessoas muito conscientes, né? Sim. Além daquilo que eu falei que vocês falam com propriedade, vocês falam com muita consciência. Eu achei uma coisa bacana, entendeu? Não tá focado só no dinheiro, você tá focado muito na parte humana, no bem-estar, né? E realmente, quem tem o direito vai receber aquele direito, né? E as pessoas têm que ser... Eu quero já dar o parabéns para vocês, sem demagogia. Obrigado. Parabéns mesmo, e tomara que mais advogados no Brasil sigam o exemplo de vocês, né? Com esse podcast, e chega a mais pessoas, porque aí nós estamos falando de gente consciente querendo levar consciência para outras pessoas, né? É isso. Porque tem gente que não tem consciência e quer que você seja consciente. É verdade. Então, nunca vai funcionar. É verdade. Bom, agora nós estamos caminhando. Tem mais alguma coisa pra você falar, Vanessa? Sua área aí que você quer falar, que é uma coisa importante pra gente caminhar pro fim? Olha, é importante, tem muita coisa, mas eu queria conscientizar as mulheres que, embora nesse momento que elas estão precisando acionar o judiciário, parece que tudo fica muito nebuloso, muito difícil, conte sempre com uma equipe especializada. É a mesma coisa que você quebrar o pé hoje,
e procurar um dermatologista para consertar aí o seu osso quebrado. Muito bem. Então eu tenho muitas mulheres que vêm de outros profissionais que não são especialistas e Que é o que vêm nós falamos no começo daquelas outras áreas também. e vem né? com um prejuízo muito grande, uma carga emocional muito grande, porque processo não é fácil, tá? Seja lá em qual O nome área já for, diz, né? O é um nome já processo. diz. E elas vêm muito, com muito prejuízo, tá? Então, assim, tomem consciência dos seus direitos, assumam o papel de que vocês são as donas das vidas de vocês e que ninguém vai fazer isso por vocês, faça você por você. E procure um profissional especializado. Precisando, eu só atuo para mulheres e tô aqui à disposição de todas as mulheres do Brasil. Muito bem, vamos deixar o Instagram de vocês dois aí, da Paiva, e como é que é o nome lá que dá o nome? Vanessa André, Vanessa André de Paiva de e Paiva Rafael e Paiva. Rafael Paiva. Rafael, e você? Pode ficar à vontade para fazer suas considerações também aí. Bom, acho que reforço as palavras da Vanessa. E processo criminal, eu até brinco, né? Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Então tem que estar forte, tem que estar realmente sabendo o que pode esperar. Não é rápido, mas resolve. E a gente tem muitos casos no escritório de mulheres que realmente deram a volta por cima e reconstruíram as suas próprias vidas, independentemente da idade, independentemente da quantidade de filhos. É possível que elas reconstruam as vidas delas, mas para que elas possam começar uma nova fase, é preciso encerrar a anterior, encerrar de uma forma boa, de uma forma definitiva, com tudo acertado na justiça, para que elas possam ter a tranquilidade necessária para dali para frente seguirem suas vidas e serem felizes, que é o que a gente quer, no final das contas, todo mundo quer é ser feliz, né? Então, prazer falar com vocês aqui hoje sobre Eu esse fiquei assunto. muito feliz que vocês aceitaram o convite. Obrigada. Gostei muito de vocês. Eu estava conversando com o Jonas, tinha visto alguma coisa de vocês. Mas, pessoalmente, vocês são pessoas muito bacanas. Parabéns para Obrigada. vocês. Continuem assim, levando aí o trabalho com o coração, né? Que isso aí, com certeza, vai ter um impacto. Hoje em dia, muitas pessoas estão procurando qualidade de vida. E existe muitos médicos que há 15, 20 anos atrás vêm batendo em cima disso. Inclusive, agora eu vou bater papo com um médico também, chamado Dr. Juliano Pimentel, que vem falando sobre glúten, sobre alimentação saudável. Então, hoje em dia, como que essa expansão aconteceu? Alguém foi fazendo tijolinho por tijolinho, né? Informação. É verdade. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Eu acredito que eu vou voltar em São Paulo outras vezes e eu vou convidar vocês novamente a bater um papo aqui. Vai ser um prazer. Pra gente entrar em outras entrelinhas, pra gente perguntar como é que é a vida do casal. Não deu tempo pra gente falar, É mas verdade. me parece que vocês se dão muito bem, Muito. tanto no escritório quanto em casa. E é isso. Legal, obrigado. Obrigado a vocês viu, dois. pela oportunidade. Galera do Brasil, até o próximo episódio, se Deus quiser e Ele há de querer.